Olá, pessoal, tenho mais uma mensagem para compartilhar com vocês. E a mensagem que está queimando do meu coração, que o Espírito Santo foi me guiando para ela, é uma mensagem que eu confesso que eu temi, eu falei para o Senhor, oh Jesus, misericórdia de mim. E Ele me deu uma ordem, Ele falou comigo, seja forte e corajosa. Eu vinha fugindo dessa mensagem há um tempo, na verdade. Eu senti o Espírito Santo sempre me impulsionando para me falar sobre isso, mais claro, e eu falava, não, Pai. E eu tinha medo. E o Senhor vinha me dando, assim, algumas coisas para me falar e eu não falava porque eu ainda tô aprendendo a me comunicar, eu ainda tenho medo do que eu falo aqui. Mas o Senhor deixou muito claro para mim, na última mensagem que eu compartilhei com vocês, Ele falou para mim, Ele foi me guiando para essa mensagem e eu mesmo com medo, Ele me encorajou e eu só preciso ser obediente à voz dEle. E eu quero compartilhar com vocês, para começar a mensagem, um texto que está lá no livro de João, capítulo 4, que fala da mulher samaritana. Eu não vou ler o texto todo, porque é muito longo, porém eu vou deixar aqui só um pedacinho do texto. Eu vou contar um pouquinho dessa história e vou ler um pedaço do texto para vocês entenderem. Quem quiser ler o texto todo depois. Essa história conta a história de uma mulher samaritana, como já diz o texto, a mulher samaritana. Jesus chega cansado ali, senta à beira de um poço. Seus discípulos tinham ido comprar comida, ele estava sozinho. Creio eu que já estava tudo nos planos de Jesus. Mas o texto diz que Jesus estava cansado e sentou à beira do poço. Aí chega essa mulher samaritana, a qual Jesus pede água para ela. E ela fica constrangida porque não é normal judeus pedir água para pessoas samaritanos. Eles não se bicam, eles não tinham essa proximidade, não se davam tão bem assim. E ela fala, como alguém judeu pede água a uma mulher samaritana? E Jesus começa a conversar ali com ela e falou para ela, se você soubesse quem te pediu água, você que me pediria. E ela pega e continua conversando com Jesus, a conversa começa a ficar boa, e Jesus começa a revelar o que ela faz no seu secreto, as coisas que ela faz. E ela fica impressionada. O que Jesus falou dela, expôs algumas coisas que ela fazia de errado, mas falou tudo que ela fazia e ela sabia que ninguém mais sabia daquilo. E ela ficou impressionada, ela falou, então eu vejo que você é um homem de Deus. E ela começou a conversar ali com Jesus, creio que ela estava gostando da conversa, e ela chegou ao ponto de dizer bem assim, que é onde eu quero entrar na mensagem. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então, diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Olha que lindo isso. Ela gostou tanto da conversa que ela falou, ela viu que Jesus de fato era profeta, ela não sabia que ele era Jesus, que ela abre o coração para ele e fala, já que eu estou vendo que você é profeta, me diz aí onde é o lugar de adorar verdadeiramente. Porque tinha essa discussão entre os samaritanos e os judeus. Os judeus diziam que era no templo, mas eles adoravam no monte. E aí, vindo para a mensagem, o que o Senhor me falou? O Senhor falou para mim compartilhar com vocês. Ele falou bem assim, deixa eu compartilhar algo. Existem dois grupos de pessoas. As pessoas que não congregam pelo fato de não querer, de achar que a igreja não é o lugar certo, de ter se decepcionado com alguma igreja e botou todas as outras no pacote, que isso é errado. Porque ainda tem várias igrejas a qual Jesus, o Espírito Santo habita, a qual agrada ainda o Senhor. Mas existe um grupo de pessoas que elas não estão congregando porque elas não têm opção. Talvez elas moram em uma cidade pequena, talvez elas moram em um lugar onde as igrejas ficam muito distantes, ou a cidade é pequena e na sua cidade as igrejas estão com muitos escândalos, não estão fazendo a vontade do Senhor. Tem as que não pode congregar. E voltando para o texto, o que o Senhor me disse é que essa mulher está procurando um caminho. O primeiro passo é que ela quer fazer uma adoração verdadeira, ainda que ela está no pecado. Ela deseja adorar o Senhor de verdade. E o Senhor me disse bem assim, filha, quantas pessoas têm buscado me adorar, mas não têm me adorado de verdade porque está indo nos lugares errados. Sabe, o lugar certo, Jesus fala para ela, você sabe que a salvação é dos judeus, de fato vinha dos judeus. Mas ela ia adorar no monte. O monte não era o lugar certo, mas ela também não poderia entrar no templo.
Eles não poderiam ir para o templo. Só que olha o que Jesus disse para mim. Tem pessoas adorando no monte, adorando um Deus que elas não conhecem, que é errado. Você não pode adorar porque os samaritanos estavam adorando um Deus de uma forma errada, um Deus que eles não conheciam. Porque, na verdade, a salvação vinha pelos judeus. E apesar do povo de Israel, a maioria tá perdidos, principalmente os líderes religiosos, as pessoas que deveriam levar as pessoas para o lugar de santidade, tinha se corrompido o coração. Tinha pessoas ali em Israel que tinham o coração ainda puro, que ainda desejava adorar o Senhor em espírito e em verdade, que ia para o templo, ouvir a palavra do Senhor, de onde vinha verdadeiramente a salvação. Então a salvação vinha dos judeus. Mas ela não poderia ir para o templo, primeiro porque eles não deixavam, era proibido, e segundo porque o templo estava corrompido. Então, o que fazer quando a gente se encontra nessa situação onde o templo está corrompido, está sujo? Jesus chegou ao ponto de limpar o templo, de expulsar pessoas que estavam fazendo da casa do Senhor uma casa de comércio, de negócio. E essa mulher ficou em saia justa e ela falou, tá bom, Jesus, então eu não posso mais adorar no monte, onde eu adoro, porque eu não adoro o Deus verdadeiro e não adoro de uma forma verdadeira. Mas eu também não posso ir no templo, primeiro porque ela não pode entrar, e segundo, ainda que ela pudesse entrar, ela não gostaria de ir pra lá, porque ela não ia conseguir se limpar lá. Ela estava suja, ela ia pra um lugar mais sujo ainda. O templo estava sujo, corrompido. Aí Jesus entra na história. É onde eu e você precisamos entender isso, é onde o Espírito Santo falou isso muito claro comigo. Filha, eu tenho um caminho novo. Eu tenho um caminho novo para quem deseja, para quem quer me buscar verdadeiramente de todo o coração. Mas tá como essa mulher samaritana. Sabe que o monte não é o lugar. E sabe que alguns templos estão corrompidos. O que fazer para me adorar? Aí Jesus diz, ele falou para ela, que chegará um dia onde as pessoas adorarão o Pai em espírito e em verdade. E na verdade Jesus estava falando dele mesmo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tem uma passagem onde Pedro diz, onde os discípulos começam a deixar Jesus, a multidão, os discípulos vê que o sermão de Jesus é muito pesado, qual eles não poderiam suportar. E aí as pessoas começam a sair, o discípulo fala, Jesus, não tá ficando quase ninguém? Mais ou menos assim o texto, e Jesus fala, vocês também não querem ir? E Pedro diz, para onde? Ou para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? A salvação vem por Jesus, sabe? Se você crê, se você aceita verdadeiramente Ele no seu coração, é somente por Ele que vem a salvação. E precisamos aprender que quantas pessoas estão em um templo, estão em um monte, está adorando ao Senhor de forma errada, adorando ao Senhor de lábios. Não vem uma adoração pura e sincera de todo o coração. Eu estava em uma igreja a qual o Senhor falou isso comigo, tinha umas pessoas lá adorando, e o Espírito Santo começou a falar isso comigo, filha, estão me adorando só de lábios. Essas pessoas que estavam, não a igreja toda, mas ele começou a trazer isso. Quantas pessoas têm me adorado só de lábios? Fala, mas não tem falado o que está no seu coração, não me adora de verdade, de todo de coração, em espírito e em verdade.